Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje estamos aqui neste canal, a palavra A Luz da Verdade. Um canal feito por intermédio e da vontade de Deus, não nossa. E estamos a uma meditação aqui que já temos falado uma vez, mas vamos fazer uma reprise. Nunca é demais repetir algo tão sério e importante. Estamos aqui com este assunto de suma importância. Como tens aprendido a verdade? Efésios capítulo 4, versículo 20. Antes de tudo, vamos orar a Deus, depois vamos tecer comentário dessa introdução. Santíssimo Deus e Pai, no nome poderoso, no nome santo do Teu Filho, com muito temor e tremor, nós estamos aqui para ser um canal do Senhor, para a Tua glória. Não somos nada, mas Tu és tudo em todos. Somente Tu és, Senhor, somente Tu és digno, a palavra é Tua, tudo é Teu. Toma essa meditação em Tuas mãos e abençoe, toca na vida de cada um que vai ouvir e sejam transformados, impactados por Tua palavra e pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Vamos ler logo o texto bíblico básico. Efésios capítulo 4, versículo 20, Efésios, Novo Testamento. Diz o seguinte, olha só. Paulo falando sobre a respeito. Todo o contexto começa do versículo 17 até o versículo de número 32. Você lê todo esse contexto desse assunto que Paulo exorta sobre a santidade para combater aquilo que é contra a santidade. Mas nós vamos ler apenas o versículo 20 para ganhar tempo. Não foi assim que aprendeste a Cristo. Olha só, vou repetir de novo. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Porque o apóstolo Paulo estava falando sobre a obscuridade de entendimento, sobre a dureza de coração, sobre a avidez, as pessoas que cometiam impureza e outras coisas. O apóstolo Paulo disse, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, o que nós queremos de antemão falar aqui, antes de entrar na introdução? Vamos fazer uma analogia, vamos usar aqui uma parte do assunto da teologia. Por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Meus pais, só uma suposição, começaram a vida deles aprendendo com os avós e pertenciam a uma certa religião. Vamos dizer aqui de uma forma com parábola, uma religião Y. Aí os meus pais passaram esse mesmo ensinamento do jeito que eles aprenderam aos filhos. E este tem sido o retrato de muitas pessoas que se dizem religiosas e seguem a religião dos seus pais. E se tratando desse assunto aqui, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção, repreendendo que eles não tinham aprendido do apóstolo Paulo e de Cristo do jeito que estavam vivendo. Então, há pessoas que, me parece, até que está servindo a Deus, mas as maneiras dogmáticas, as maneiras religiosas de viverem ainda são as mesmas mundanas que aprenderam com seus pais e com a natureza pecaminosa, e se referindo a uma maneira correta e exata como é que você tem aprendido sobre o plano da salvação, sobre o próprio Deus. Como é que você e eu temos aprendido o caminho da salvação, o temor a Deus, algo sobre Deus. E se referindo a pessoas que são religiosas,
como você tem aprendido as coisas de Deus por meios dos ensinos que você recebe por aí afora. Da maneira que você recebeu, assim você vai viver. Uma religião ensina de um jeito e aquilo é a verdade absoluta para você, porque foi assim que você aprendeu. Aí existem pessoas que seguem e tentam procurar de uma maneira muito sincera a saber o plano verdadeiro, a verdadeira doutrina, quem é Deus, como é a salvação. Foi no tempo do apóstolo Paulo que os bereanos, nós temos falado aqui em outras meditações, quando Paulo falava os ensinos de Deus, eles abriam a Bíblia e procuravam ver se Paulo estava realmente ensinando isso. Então, quem se preza pela verdade de Deus, procura saber dela com genuidade, como ela é, se o ensino está sendo coerente, coadunando, se combinando, sendo verdade do jeito que está escrito na Bíblia. Há muitas pessoas por aí fora que têm aprendido de um jeito. E nós vamos falar aqui com a autoridade de Deus. Para a glória de Deus. Não somos nada, somos simples, verme, servo diante de Deus e mais nada. Se você aprendeu que usar a fé em Deus para a salvação é desse jeito, é assim que você vai seguir. Se você, lá na frente vamos falar sobre milagres e cura. Se você aprendeu que ser curado, usar um milagre, tem que fazer alguma coisa que os homens por aí inventam, você vai crer naquela forma. Mas quem é sincero, quem preza pela verdade e tem sede, quer a verdade do jeito que ela é, faz como os bereanos e faz como Jesus disse em João capítulo 17, se não me falha a memória, é o versículo 7, que Jesus disse, se alguém quer saber a verdade de meu Deus, do meu Pai, se eu estou falando a verdade do jeito que Ele é, pelos meus ensinos, pelo que eu falo, vai conferir pelas escrituras, vai saber que realmente eu estou falando a verdade através do Espírito do meu Pai. É João capítulo 17, eu acho que é o versículo 7, que diz isso. Olha só. Agora eles reconhecem, versículo, diz, se alguém quiser crer em mim, creia pelo que eu ensino. Pelo que eu ensino, saberá que eu venho de Deus e que não falo de mim mesmo. João capítulo 17, do versículo 7 até, você lendo até o versículo de número 21, você vai entender que Jesus estava falando. Aquele que crê, que quiser saber a verdade, se eu ensino de mim mesmo, examine pelas escrituras e saberá que tudo que eu estou ensinando é a verdade de Deus, que Deus quer da maneira de verdade. Então, muitas pessoas estão aprendendo, me dá uma angústia tamanha na minha alma, há uma tristeza muito grande quando eu vejo pessoas que, algumas religiões, algumas pessoas que falam no nome de Deus, coisas de forma distorcida, e me dá dó, porque aquelas pessoas aprenderam assim e assim elas fazem. Me dá uma dó, por isso que Deus teve misericórdia. Eu não sou nada, mas Deus falou comigo para fazer esse canal exatamente para isso, para ensinar a verdade de Deus como ela é, com verdade de Deus, sem ter medo de ser enfrentado, sem ter medo de ser combatido por outras pessoas por eu falar a verdade. Pode até me desprezar, porque quando você fala a verdade,
as pessoas dói e outros começam a perseguir você e rejeitar você. Mas não estamos nem aí para quem quer rejeitar ou nos perseguir. O importante é que fale a verdade. E isso Deus nos levantou neste canal para falar, para abrir os olhos, para ajudar pessoas que não entendem a palavra de Deus, para que comece a despertar a mente para o ensino verdadeiro de Deus. Vamos começar agora a introdução. Só há uma maneira de se aprender a verdade, pelo ensino genuíno da palavra de Deus. Vamos falar de 4 pontuações. Vai ser um pouco extensa essa meditação, mas é para abrir a mente das pessoas. Primeira pontuação, observando e permanecendo no ensino correto da verdade de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 ao 17, não vamos ler, vai tomar muito tempo. 2 Timóteo 3, 14 até o 17, vamos ler aqui apenas o versículo 14, que diz o seguinte: não te faças negligente com o dom que há em ti, mediante a profecia. Aí, o versículo 15, medita estas coisas e nela ser diligente para que o teu progresso seja manifesto. Bom, aqui está o apóstolo Paulo exortando o pastor Timóteo, iniciante, como pastor, para dizer que tem que meditar nas palavras para ter um ensino correto da verdade para as pessoas. Segunda pontuação, aprendido de Deus os seus ensinos e não de homens. Pela misericórdia de Deus, temos aprendido esta palavra com o próprio Espírito Santo e com homens sérios no início da nossa fé, nas escolas bíblicas. Como se muitos soubessem o que significa escola bíblica. Aprendemos pelo Espírito Santo e pelos ensinos de escola bíblica. Então, estamos firmados aqui, na palavra. Não falamos abóbora e não cremos em qualquer coisa que se ensina por aí fora. Estamos firmados nessa verdade, na palavra de Deus, do Espírito, e não em ensinamentos distorcidos de homens, com interesse próprio, distorce as verdades de Deus. Vamos para a segunda pontuação, que já temos falado, aprendido de homem, faltou dar a referência. João, o Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 45. Vamos lá, então. Vamos folhear a Bíblia, vamos aprender a meditar, examinar a Bíblia. A Bíblia é o manual dos pensamentos de Deus que leva para a salvação. Capítulo 6, versículo de número 45. Olha só o que diz. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, vem a mim. Então, quando você aprende de Deus, você vem a Jesus, ao Filho de Deus. Quando você tem ouvido e aprendido de Deus, não de homens. Porque quando você aprende de homens, tem ouvido e aprendido de homens, da maneira dos homens, não de Deus, aí você vai até os homens. Vai para uma igreja B, uma C, para uma religião A, uma religião B. Mas quando você aprende de Deus, você segue o caminho certo de Deus. Você não defende bandeira de igreja A e B. Você defende a sua fé genuína, particular, entre você e Deus. Essa é a diferença. Escreva isso. Escreva isso. Não esqueça disso nunca. Essa é a diferença. Que quem crê no próprio Deus fica firmado nas palavras de Deus, na salvação, e não defende bandeira de igreja alguma. Escreva. Vamos para a terceira pontuação aqui.
A verdade de Deus, ela foca um ensino desprovido de interesse humano. A verdade de Deus, ela foca o ensino desprovido do interesse humano. A verdade de Deus é isso. Mas a verdade dos homens, que por aí afora está se enchendo de várias religiões, criando e falando no nome de Deus, que é desprovido do temor de Deus e é só de interesse humano. Entendeu? Humano. E aí ensina o que eles querem para interesse humano, né? Quem é racional interpretou essa maneira de nós nos expressar. Romanos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18 fala sobre isso. 16, versículo 17 e 18, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que procuram dissensões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu ventre, com palavras suaves e lisonjam, enganam o coração. Grave esse versículo, circule, nunca esqueça, porque isso está acontecendo em nossos dias e com muita força. As pessoas lisonjeando com suas palavras, ensinando, enganando o coração das pessoas só para isso. Entendeu, né? Pois é. Aqui não temos medo de falar a verdade de Deus. Porque quando eu chegar com todos que pregam a verdade, a palavra chegar diante de Deus vai prestar conta. Eu não abro mão de falar a verdade de Deus. Ainda que alguém me mate, ainda que eu perca, eu tiver que perder, não abro mão de falar essa verdade. Porque foi essa verdade que me iluminou para a salvação, na verdade de Deus e não de homens. Vamos para a quarta pontuação e aqui estamos concluindo. O apóstolo Paulo aprendeu a verdade de Deus de modo revelador. O apóstolo Paulo não aprendeu de homens, nem de doutrinas, de religiões. Quando ele veio, teve um encontro com Deus, quando ele pensava que servia a Deus. Há muitas pessoas por aí afora, em algumas igrejas, pensando que está servindo a Deus da maneira de Deus. E se engana, e se engana. Leia as escrituras que você vai entender se você está realmente servindo a Deus ou a homens. O apóstolo Paulo ia no caminho de Damasco para perseguir e prender os cristãos que falavam no nome de Jesus da verdade. Ele pensando que estava fazendo o que é certo. E quando chegou em um certo ponto, resplandeceu uma luz muito forte que o cavalo ficou, o reflexo encandeou o cavalo teve que dar o seu pulo para cima e Paulo caiu do cavalo. Há muitas pessoas que precisam cair do cavalo. E veio a voz lá do alto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso está escrito em Atos capítulo 9. E Saulo disse: quem és, Senhor? Há muitas pessoas que precisam cair do cavalo e ao fundo do poço para poder ter um encontro verdadeiro e real com a verdade e o verdadeiro Deus e o verdadeiro Evangelho. E aí, Paulo teve um encontro com Deus e tudo que ele aprendeu foi pelas revelações de Deus, do Espírito Santo. E Deus mandava ele escrever e ele escrevia. Então, toda pessoa que é firme, teve um encontro com Deus, com a verdade de Deus, do jeito que ela é, essa pessoa é firmada na palavra. Ela não se ilude com ensinamentos de seitas, de heresias,
de cicrentismo, cura para isso, usando aquilo, salvação assim, salvação assado. Ela não se ilude com isso. Ela está firmada aqui, ó, na palavra, na verdade de Deus. E agora vamos ler o versículo que corresponde, que Paulo aprendeu de Deus. Novo Testamento, Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Gálatas era uma cidade chamada Galácia. Esse livro foi posto o nome de Gálatas, em referência a essa cidade onde o apóstolo Paulo estava pregando ali o Evangelho. Capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de homens, do pastor, do bispo, do padre? Não. Revelação de Jesus Cristo. Tem outro versículo, mas não vou nem precisar dar referência, que é Atos dos Apóstolos 26, 16. Não vou ler. Então, todas as pessoas que aprendem de revelação pela verdade de Deus, o evangelho verdadeiro da verdade de Deus, é uma pessoa firme, contundente, racional, em paz, em vivendo o jugo suave do Senhor Jesus. Há muitas pessoas aí vivendo o jugo pesado dos ensinos de doutrina de homens, que nós já falamos sobre isso em outros assuntos neste canal. Doutrina de homens e doutrina de Deus. Vamos concluir com as seguintes palavras. Somente tendo aprendido a palavra de Deus, como está escrito e revelado o sentido correto da verdade, é que nos faz seguro em Deus. Vamos falar com Deus? Amado Deus e Pai, a nossa vida não pertence a nós. Nós somos imperfeitos, falhos, mas temos reconhecido, meu Deus, que o Senhor é tudo. E nós nos rendemos à Tua vontade. E não temos medo de falar a Tua verdade, porque é a verdade que salva e liberta. E se caso eu viesse perder minha vida em perseguição por falar a Tua verdade, isso seria uma glória, uma coroa para mim na eternidade. Como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o evangelista João, que perdeu sua cabeça por falar a verdade, assim foram os outros profetas. E assim, meu Deus, estamos nós. Reconhecemos que estamos diante de um Deus que vê tudo, que escreve tudo no seu livro e sabe daqueles que falam a verdade. Aqueles que vivem e falam a verdade serão honrados pelo próprio Deus na eternidade. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Meu amado amigo, meu amado irmão, a todos quanto ouviram, vão meditar nesta meditação da palavra de Deus. Você que é pastor, padre, bispo, por favor, tome ciência do peso do juízo do que você está ensinando e vivendo. Se é a verdade, como está escrita de Deus, como diz na palavra de Deus em Jeremias 28, versículo 23, versículo 28. Aquele em quem está a minha verdade, a minha palavra, fale como ela é. Jeremias 23, versículo 8. 23, versículo 8. 23, versículo 8. Jeremias. De Jeremias
e versículo 28. Me perdoa, teve algumas vezes que eu falei que era versículo 8 em algumas meditações. É capítulo 23 de Jeremias e versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, que conhece, que ensina, fale a minha palavra com verdade. Meu amado pastor, bispo, padre, tenha essa consciência, porque a palavra de Deus diz, se me falha a memória lá em Lucas, aquele que ensina e que não ensina correto, há um juízo muito pesado, que corre o risco de perder a salvação. Então, tenha ciência disso, que é sua alma e de outras que está em jogo, que por ensinar errado poderá atrapalhar a salvação daquela outra pessoa, que pensando que do seu modo que você está ensinando é a verdade de Deus, e quando isso não é verdade, que está sendo distorcida. Então, por favor, este simples ser humano que sou, falo com temor e tremor de Deus. Tenha temor, pense, a salvação da sua alma é eterna. E se estiver ensinando de forma errada, ou por interesse humano ou financeiro, saiba que a vida passa, toda a riqueza dessa vida passa, mas o ensinamento verdadeiro, falar a verdade e praticar a vontade de Deus, está escrito na primeira epístola do apóstolo Paulo, se não me engano, do apóstolo João, capítulo 2, versículo 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 17. Diz isso, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É a minha alma, é a sua alma que está em jogo e daquelas pessoas às quais você ensina. E também eu. Então, levemos a sério. A eternidade é para sempre. E aqueles que ensinam errado e que saem da vontade de Deus irá viver o sofrimento eterno distante de Deus. Pense bem nisso. Tudo aqui, o dinheiro, tudo aqui passa. Mas a eternidade é para sempre. Pense bem nisso. Não sou nada, sou apenas um ser humano, uma pessoa que tem o desejo de fazer a vontade de Deus e de ensinar a verdade de Deus para que todos nós tenhamos essa ciência. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. Que Deus nos guarde e que venhamos todos meditar sobre essas verdades de Deus. Até a próxima.